Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Espero que você venha colocar a mão na consciência e venha entender essa palavra. Provérbios capítulo 22, versículo 26 e 27. Provérbios 22, 26 e 27, diz assim: não estejas entre os que comprometem e ficam porfiadores de dívidas, pois se não tem com que pagar, por que arriscas perder até a cama que tu dorme? Repito, não estejas entre os que comprometem e fica porfiadores de dívidas, pois se não tem como que pagar, por que te arrisca a perder a cama que tu dorme? Ou seja, o que é ser fiador? Por exemplo, quando alguém não pode fazer alguma coisa, comprar alguma coisa semelhante, você vai e se torna um fiador pelaquela pessoa, né? E às vezes aquela pessoa, ela diz: eu vou pagar, vou fazer direitinho, tudo, não vou decepcionar você. Mas você vai lá e abre um crediário para ela. Lá na frente ela não pode pagar. O que acontece? Você causa um problema para você. Por isso que a Bíblia diz que não seja fiadores. Não seja fiadores. Porque não sejas fiadores. Não entre os que comprometem e fica porfiadores de dívida, pois se não tem como pagar. Ou seja, quando alguém se torna um fiador seu, quando às vezes a pessoa não tem como pagar, ela vai perder até o pouco que ela tem. Até a cama que ela dorme, ela pode perder. Por quê? Porque ela não pôde pagar. Ela não pôde pagar, então o fiador vai querer que ela pague. Deixa eu dizer para vocês, por que muitos pastores têm se corrompido? Porque às vezes o pastor, ele apoia um político. Às vezes o pastor apoia um político e o político vai lá e faz tudo por ele, pelo ministério dele. O que acontece? Aquele pastor fica como fiador. Por quê? Porque ele fica na mão do político. Na verdade, tem pessoas que acham que quem se dá de mal é a pessoa que ele se tornou um fiador. Por exemplo, o pastor apoia um candidato. O pastor apoia um candidato. Então o candidato vai lá, investe no ministério dele, investe nele, faz tudo por ele. Aquele pastor, ele fica na mão desse político, a ponto de lá na frente ele se corromper. Por quê? Porque ele está nas mãos do político. Por quê? Porque ele se tornou um fiador, né? Ou seja, o político apoiou ele porque o pastor tem apoio de povo. Só que pelo fato do pastor ter apoio de pessoas, aquele político faz tudo por ele. Só que lá na frente, esse político vai querer a cama dele. Como assim a cama? Vai querer o que ele tem. Então esse pastor fica na palma das mãos desse político, porque ajudou ele, e vice-versa. O político apoiou o pastor
né? Deu tudo para o pastor. Então o pastor, lá na frente, ele pode se tornar um cúmplice desse político. Às vezes até obrigado a fazer o que o político quer, o prefeito, o governador, o presidente. E assim é você que me escuta, meu irmão, minha irmã. Às vezes você depende tanto dos outros, que você já ficou nas mãos dos outros. Você já recebeu tantos favores, que as pessoas que te fazem favor, você já está nas mãos dela. Você já está nas mãos dela, porque você não tem como pagar. E aí você perde até a cama, como diz o Provérbio 22, 26, 27. Você já fez tanto, que aí você está dependendo dos outros. Não faça isso, gente. Não estou falando para você ser uma pessoa orgulhosa, não. Mas não viva só na dependência dos outros. Passe a depender de você. Tenha uma vida com Deus. Tem pessoas que já virou cúmplice dos médicos, dos empresários, das dívidas. Por quê? Porque ela já recebeu tanto favor, que hoje ela se tornou uma marionete, o boneco nas mãos dos outros. Então preste atenção, preste muita atenção. Não dependa muito dos outros, para você não ficar nas mãos dos outros. Para você não ficar nas mãos dos outros. Que Deus lhe abençoe.